Obrigada, Deus. Obrigada por esse dia. Obrigada pela sua misericórdia. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada, Pai, porque hoje será um dia excepcional. Declare isso sobre a sua vida. Fala assim, ó. Hoje será um dia excepcional. Um dia onde eu vou avançar, onde portas irão se abrir, onde eu irei entrar, mesas eu irei sentar, pessoas irão aparecer na minha vida, pessoas novas, eu estarei em ambientes novos, renovados. O Senhor fará maravilhas na minha vida hoje. Hoje o Senhor fará maravilhas. Que a sua vida possa estar entregue a esse Deus e que hoje seja um dia onde você faça a diferença na tua vida. Onde você possa fazer algo por você mesma, pela sua vida. E hoje nós vamos para essa série, a segunda, e eu quero trazer... Ontem eu falei que eu ia dizer sobre a sabedoria de José. Claro que o conteúdo que eu vou trazer hoje tem muito a ver com sabedoria também. Mas eu mudei um pouquinho. Vou deixar a sabedoria para outro dia. Eu trouxe um segundo tema. Mantenha a fé, não importa onde esteja. Então eu quero dizer para você assim, ó, seja muito bem-vinda aqui à nossa série Os Segredos de José do Egito. Eu quero hoje trazer para você, falar com você sobre como manter a fé. Não importa como e nem onde você esteja. Muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, em lugares que nós não escolhemos estar, em lugares que nós não queremos estar, mas nesses momentos nós nos perguntamos, né? Deus, por quê? Por que eu tô aqui? Deus, por que isso? Mas hoje eu quero te trazer a história de José. José, ele vai te mostrar que mesmo em lugares inesperados, em lugares que você não gostaria de estar, mas a fidelidade de Deus te acompanha. E nos faz, mesmo diante dessa situação, nos faz prosperar, né? Gente, nesse segundo dia dessa série, Os Segredos de José do Egito, falando com você sobre isso, eu quero assim que você... Pensa comigo, como você se sente quando você está numa situação difícil? Como você se sente? Qual é o sentimento que vem? Provavelmente você vai se apegar em Deus, né? Porque nós somos cristãos e é primeiro sentimento, Deus me socorre, Deus me acuda, né? Mas o quanto nós permanecemos com Deus? O quanto nós permanecemos com Deus? Eu quero trazer sobre isso, a vida de José, o segredo que José, como José venceu isso e como ele agiu diante do seu desafio. Primeira parte que eu quero trazer para você. Ontem nós falamos sobre o início lá da vida de José, né? Sobre a história de José, sobre os irmãos que traíram, que o mandaram, né? Primeiro colocaram ele numa cova, depois venderam ele, até ele chegar em Potifar, né? No homem, no grande administrador. Hoje eu vou trazer para você, está em Gênesis, capítulo 39. Capítulo 39, a partir do versículo 1. Do 1 ao 6 nós vamos ficar hoje. Essa palavra, ela é riquíssima, porque o título dela já diz assim, ó, Javé está com José, e pronto. Javé está com José, e pronto. Acontece o seguinte, olha, quando José, após Potifar ter comprado José foi trabalhar na casa de Potifar, como escravo, porque naquela época quem era essa compra de pessoas, né? Fazia-o como escravo. Então, Potifar comprou José e ele passou a ser seu escravo. E o interessante é que esse homem, José, começou a produzir muito. Ele fazia muito na casa de Potifar. E tudo que José fazia prosperava. O que significa prosperar? Prosperar significa crescer, é um crescimento.
Muitas vezes a gente tem a visão errada de que prosperar é apenas você ter uma vida financeira próspera. Não, não é só sobre isso. Mas prosperar é um ato de crescer, é um crescimento. Então você pode prosperar na sua vida espiritual, você pode prosperar na sua vida emocional, você pode prosperar nos seus relacionamentos, você pode prosperar na sua vida profissional. Isso é um crescimento. Então José, tudo que ele fazia prosperava, diz a palavra de Deus. O que significa? Que tudo o que ele fazia em todas as áreas da vida de José, dentro da casa de Potifar, estava em crescimento. E prosperava de forma que ele foi morar dentro da casa de Potifar. E o que aconteceu quando ele foi para lá? Potifar, admirado da prosperidade que José vinha vivendo, né? Do crescimento contínuo que José vinha vivendo, ele concedeu a José a administração de toda a sua casa e deu a ele um posicionamento de administrador da sua terra. Veja onde esse homem chegou, gente. José, lembre-se de José. José, eu fui verificar, ele tinha entre 17 e 18 anos. Algumas tradições vão dizer 17, algumas tradições vão dizer exatamente isso, de 17 a 18 anos. Quando ele foi vendido para Potifar. E quando ele foi vendido, Potifar começou a ver em José esse algo novo. E colocou sobre ele a administração da sua casa e de toda a sua terra. Olha o que diz a palavra, ó. Quando levaram José para o Egito, o egípcio Potifar, ministro e chefe da guarda do faraó, o comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Javé estava com José e lhe deu sorte. Lembra que eu disse do prosperar? Começou a prosperar para Potifar em todas as áreas. De modo que o deixaram na casa de seu amo egípcio. Vendo que Javé estava com José, o que fazia prosperar tudo o que ele empreendia. Isso é maravilhoso, ó. Vendo que Javé estava com José. Então, o que Potifar percebeu? Que existia algo diferente em José, que era a presença de Deus. E outra coisa, fazia prosperar tudo que ele empreendia. Empreender, tudo que ele fazia, seja em qualquer área, crescia, prosperava. Seu amo teve uma grande afeição por ele, que é o Potifar, e o colocou a seu serviço pessoal. Fez dele o seu administrador, confiando-lhe tudo o que possuía. Desde que José foi colocado como administrador na casa e de tudo o que pertencia a Potifar, Javé abençoou a casa do egípcio em consideração a José. Olha a intimidade que José tinha com Deus. A bênção de Javé atingiu tudo que o egípcio possuía em casa e no campo. Olha que coisa linda. Potifar, por ter enxergado a presença de Deus na vida de José, começou a agir de forma extraordinária. E o que acontecia era que Javé estava com José e tudo o que ele fazia crescia, prosperava. Potifar entregou tudo nas mãos de José, sem preocupar-se com outra coisa, a não ser com o pão que comia. José era belo, de porte e tinha um rosto bonito. Gente, José, presta atenção comigo aqui, ó. José, ele não foi uma escolha dele estar no Egito. Ele não escolheu estar no Egito. Ele foi traído, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ali, lembra que eu disse ontem, talvez tenha criado nele um sentimento de rejeição, uma perda de identidade por um momento. Mas José, ele sabia de onde ele veio. E o que ele tinha era uma intimidade. Essa intimidade que a palavra diz, de Javé estar com José, ele não adquiriu de uma hora para outra. Mas ele era alguém que estava na presença de Deus.
Então, ele foi forçado a viver em uma terra estrangeira, uma terra que ele não tinha família, uma terra que ele não tinha amigos, uma terra que ele não tinha apoio, e ele era um escravo. Lembra-se disso. Ele estava na posição de escravo. Na casa do seu pai, ele tinha uma posição de filho, de um dos filhos mais novos, e ele era um jovem. Por Jacó tê-lo na velhice, ele se afeiçoou muito dele. E a mãe de José era quem Jacó realmente era apaixonado. Então, ele tinha um carinho diferenciado por José. Quando aqui ele chega no Egito, ele está longe de tudo isso. Ele foi forçado a viver num lugar que ele não queria. José ele foi arrancado da casa do seu pai, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos e ele foi solicitado a viver, foi obrigado a viver como escravo. Imagine a dor, né? Um menino sonhador que agora era escravo, aquele que recebeu uma promessa de grandeza, porque olha a promessa dele, o sonho que ele teve, que eu disse ontem para você, né? Que os feixes de trigo se curvavam diante dele, que eram os feixes feitos pelos irmãos. E era uma promessa de Deus. Mas mesmo ele tendo essa promessa, uma promessa de grandeza, agora olha como que ele estava. Aquela promessa parecia insignificante para a vida dele. Ele não escolheu estar ali. Isso tem que ficar claro no seu coração. José não escolheu estar ali, ele foi colocado ali. No entanto, a palavra diz, Javé estava com José. Nem sempre nós escolhemos as situações da sua vida. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje não foi uma escolha sua. Talvez aquilo que você tem passado não seja uma escolha sua. Muitas coisas que eu vivi, né? E muitas coisas que eu poderei viver, talvez não sejam escolhas minhas. Mas o que nós precisamos entender é como nós reagimos àquilo que nós estamos vivendo. Presta atenção nisso. Como José reagiu diante da escravidão, estando num lugar onde ele não gostaria de estar. Mas como ele reage diante dessa situação? Como ele passa por isso? Muitas de nós, mulheres, vivemos situações que nós não escolhemos estar. Talvez hoje você esteja num casamento difícil, onde você sempre sonhou um casamento dos sonhos, onde você sonhou ter um companheiro, ter alguém do seu lado. Talvez hoje você está vivendo num casamento que você pode considerar um casamento falido. É um lugar que você não gostaria de estar. Talvez hoje você esteja vivendo a dor da separação. Talvez você esteja vivendo a dor de não ter alguém do seu lado. Talvez você esteja vivendo uma fase financeira, uma fase de aperto. Você não gostaria de estar nesse lugar. Talvez uma enfermidade que mudou os seus planos. Talvez um ambiente de trabalho que tenha sido tóxico para você. Mas deixa eu te dizer, nem sempre nós escolhemos as situações que nós estamos vivendo na nossa vida. Mas nós escolhemos como receber essa situação. Nós escolhemos como reagir a essa situação. E isso é um segredo de José. Ele aprendeu a reagir à situação. Como ele reagiu à escravidão? Fazendo o melhor. No entanto, que a palavra vai dizer assim, ó, Javé estava com José que fazia prosperar tudo que ele empreendia. Tudo que ele fazia, Javé estava com ele. Então, a questão não importa como, não importa a situação que você vive. Não importa aquilo que você está passando. O que importa é a sua reação diante disso. É a forma como que você reage diante disso. José decidiu realizar muitas coisas que vem a palavra empreender. A palavra empreender traz o significado de fazer, de estar em execução, a intenção, a tomada de decisão de realizar tarefas, de agir a um empreendedorismo, a um empreendimento ou não. E foi exatamente isso que José fez. Então, qual é
a intenção do seu coração nisso que você está vivendo. José ensina um segredo. Quando você não muda o lugar, quando você não pode mudar o lugar onde você está, Deus muda você nesse lugar. Foi isso que aconteceu com José. Ele não podia mudar o lugar onde ele estava. Ele não tinha condições de voltar para sua casa. Primeiro porque ele estava sendo tido como escravo. Essa era a posição de José. E segundo, que os irmãos já que venderam ele. Então como que ele ia voltar para sua casa? No entanto, o segredo que José traz para mim e para você é: quando você não muda o lugar onde você está, você pode deixar Deus mudar você nesse lugar. E é sobre isso. É sobre isso. Nem sempre nós escolhemos as circunstâncias da nossa vida, mas nós podemos escolher como reagir a elas. Quando você estiver num lugar difícil, numa situação difícil, não permita a revolta na sua vida. Bom dia, Maraísa. Não permita a revolta da sua vida. Não se revolte nem contra Deus, nem contra a situação. Pergunte a Deus: qual é o meu propósito diante disso? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim nessa situação? Você pode estar num ambiente que você não escolheu, mas Deus, ele continua te guiando. Nessa situação, você pode estar numa situação que você não escolheu, como eu disse em relação ao teu casamento, como eu disse em relação à tua vida pessoal, à tua vida financeira. Não sei qual é a área da sua vida que você vai identificar isso. Mas mesmo diante dessa situação, mesmo diante dessa circunstância, não se revolte, encontre o propósito de Deus na sua vida nesse momento. Encontre com leveza e se permita que Deus mude você nesse lugar. José, ele poderia ter se entregado a uma tristeza profunda, mas ele escolheu permanecer fiel. José, ele poderia ter se entregado realmente à escravidão, mas ele escolheu servir, ele escolheu fazer, ele escolheu empreender, ele escolheu executar. Sabe o que significa isso? O sair em movimento, o agir, o fazer algo. E ele não fez algo para agradar Potifar. Ele fez para si mesmo. O que aconteceu foi consequência da atitude que ele fez para si mesmo, porque se ele desejasse permanecer na escravidão, ele não teria agido em direção àquilo que ele desejava. Ele não teria feito. Então aprenda, que nós possamos ter essa aprendizagem. A primeira lição de hoje: nem sempre nós escolhemos as circunstâncias, mas nós escolhemos como reagir diante dela. Nós escolhemos o que fazer diante dela. Você já passou por uma situação inesperada? Uma situação que parecia injusta, como José? Como você reagiu diante disso de fato? Ou você está passando por uma situação que te constrange, uma situação que você sente muito desconforto, uma situação que pode até ter esse sentimento de tristeza? Como que você tem reagido diante dessa circunstância? Preste atenção. Escolha como você reagir diante disso. Escolha como você reagir diante disso que está acontecendo. Como José viveu. Tá fazendo sentido isso para você? Tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo para você? Na vida, você precisa entender as escolhas. José, ele escolheu tirar o melhor de si nesse momento. E ele conquistou. Ele conquistou a administração da casa de Potifar. Olha quem era Potifar: ministro e chefe da guarda do faraó. Entende? Então, escolha como você vai reagir diante disso. Amei isso, hein? Não dá pra mudar a situação, então bora me transformar. Exatamente. Exatamente. Tem coisa que foge. Eu não sei o que fazer. Realmente não sei. Então, não adianta. Eu não vou mudar ninguém. Eu não vou mudar a situação. Eu não vou mudar as pessoas. Sou eu que tenho que escolher como reagir diante disso. Entenda, José, ele era um escravo. Um escravo. Ele tinha perdido toda a sua liberdade. Como ele reagiu diante disso? Executando, saindo. Lembra que eu disse ontem, ó? A fé, ela não significa ausência de ação.
Muitas vezes o que te falta não é fé. O que te falta é agir em direção àquilo que você deseja. Como você olha, como você reage diante da situação. Você fica lá parado, de braços cruzados, esperando acontecer? Deus não vai realizar por você aquilo que só você pode realizar. Ele é capaz de realizar 100%, mas ele faz o 99% para te dar a coragem de fazer 1% todos os dias. Então siga, coloque os pés, pratique executar na sua vida. Seja mulher que tenha a característica de ir, de fazer acontecer. Segunda parte que eu quero trazer para você, ó. José, a Bíblia diz que ele prosperou em todos os sentidos. Em tudo que ele colocava a mão prosperava. A palavra vai dizer, Gênesis 39, 2, 3. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Ele percebeu, a mão de Deus estava sobre ele. E tudo o que ele fazia prosperava. Como eu disse lá no início, prosperar, crescer em todas as áreas. E José foi comprado por Potifar e colocado para trabalhar na sua casa. Veja bem, ele foi comprado por Potifar para trabalhar na sua casa. Mas tudo que José fazia não era como uma oração. Tudo que José fazia não era com vulnerabilidade, se escondendo por trás da escravidão. Tudo o que ele fazia por dedicação. Por quê? Porque ele pensava na ação, ele pensava em agir, a ponto de Potifar perceber que a mão de Deus estava sobre ele. E Potifar, ele confiou a José não apenas a sua casa, mas ele confiou toda a sua propriedade, toda a sua terra. Ele tornou um escravo. Presta atenção nisso. Potifar foi capaz de tornar um escravo administrador de tudo o que ele tinha. Gente, esse era um homem que provavelmente não era um homem tão fácil. Ele tinha um posto, um ministro e chefe da guarda do faraó. Ele tinha direito de ir e vir, de comprar escravos, e foi o que ele fez com José. E ele coloca um homem que era escravo para governar, para administrar tudo. A única coisa, a palavra de Deus vai dizer, a única coisa que Potifar fazia era comer o seu pão. Era a única coisa que ele fazia. José passou de escravo a líder dentro da casa de Potifar. Por quê? Porque Deus o honrou. Eu não sei qual é a área que você está vivendo, eu não sei o que você está vivendo, mas se você der o seu 1% hoje naquilo que você precisa fazer, Deus vai te tirar de onde você está e vai te colocar num lugar, numa mesa, com um grande banquete, porque foi isso que ele fez com José. Oi, Verônica, 10% é consequência das circunstâncias, mas 90% é o que escolhemos fazer com o que aconteceu. Exatamente. Aconteceu, 10%, fiquei irritada, nervosa, o que eu vou fazer com isso? E perde as estribeiras, 10%, 90%. Agora respirou fundo, contou até 10, o que é que eu vou fazer com isso? Foi o que José fez. Ele agiu em direção à sua vida. Ele não se escondeu, ele poderia ser vulnerável diante dessa situação, mas ele não optou em ficar vulnerável. Ele quis assumir a verdadeira identidade que Deus deu a ele. Lembra que eu disse ontem sobre a identidade? José não perdeu a sua identidade. Ele sabia quem ele era e onde ele podia chegar. E lembre-se, ele tinha uma promessa. Lembra que eu disse ontem? Ele tinha uma promessa. Então ele não ficou no seu problema, na sua rejeição, na sua vulnerabilidade. Ele confiou na promessa de Deus. E olha onde Deus o levou. Então, diante daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem passado, a segunda lição de hoje é que José prosperou porque Deus estava com ele. Se você confiar, o que você faz vai prosperar. E o que você faz prosperar não é o lugar onde você está,
mas é a presença de Deus na sua vida. Então o seu crescimento não está nesse exato momento, na circunstância que você se encontra, mas na presença de Deus na sua vida, que pode te tirar, que pode fazer nascer flores no deserto, que pode fazer nascer água de pedra. Muitas vezes nós achamos que a nossa felicidade depende de fatores externos. Então a gente começa assim, se eu morasse em outro lugar, eu faria isso, eu faria aquilo. Se eu morasse em outro lugar, a minha vida seria melhor. Se eu morasse numa casa assim, eu faria isso, eu faria aquilo. E por que você não faz agora? Por que você não age agora com aquilo que você tem? Porque se você agir com aquilo que você tem, Deus vai te colocar em algo maior. Confia no Senhor. Se eu tivesse um marido diferente. Se ele me desse confiança. Se ele fosse um marido que conversasse comigo, eu seria tão feliz. Se eu tivesse dinheiro para fazer isso. Se eu tivesse dinheiro para entrar numa mentoria. Se eu tivesse dinheiro para comprar um livro. Se eu tivesse dinheiro para viajar. Se eu tivesse dinheiro para isso, eu seria mais grata. Eu seria isso, eu seria aquilo. Por que você não age agora? Como se você tivesse... Você quer estudar? A internet está cheia de audiolivros, cheia de vídeos. Nesse Instagram, se você for no meu feed, você vai ter um conhecimento que você leva para a vida e para a transformação. Age em direção e troque o se eu por eu vou fazer, eu faço, eu consigo, eu vou. Tá na hora de você ter virada de chaves. O que faz você prosperar não é o lugar, não é a situação. Claro que o lugar vai te influenciar. No entanto, você precisa ter a capacidade de olhar para aquela situação e tornar o lugar diferente. Foi isso que José fez. Ali ele via a prisão. Por quê? Porque ele era um escravo. Ele estava aprisionado ali por ser escravo. E quando ele olha a situação, ele se vê como escravo. Mas ele não fica focado na escravidão. Ele não fica focado no passado, na liberdade que ele tinha com o seu pai. Na forma com que o seu pai o tratava. Na forma com que o seu pai o amava. Ele não fica focado no passado, nos irmãos que o venderam. Ele não fica no passado. José, ele vive o presente. O presente. E aí ele olha o lugar que ele está. Ele entende, realmente, estou aqui, sou escravo. Tá, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou agir. Eu vou desenvolver-me aqui. Eu vou agir todas as minhas habilidades. Eu vou trabalhar agora. Eu vou fazer acontecer, porque Deus tem uma promessa para mim e eu vou viver essa promessa. José começa a pensar diferente. Ele começa a agir em direção àquilo que ele deseja. Então tira o si, porque José nos ensina algo poderoso aqui. Não é sobre onde você está, mas sobre quem está com você neste lugar. Quem está com você neste lugar? Não é sobre a situação que você se encontra, mas é sobre quem está com você nessa situação. Se Deus está com você, você pode prosperar no deserto. Se Deus está com você, você pode brilhar na escuridão. Se Deus está com você, você pode crescer mesmo num solo que seja infértil. Se Deus está com você, vai minha filha. Vai minha filha. Levanta esse casamento. Restaura esse casamento. Vai minha filha. Levanta da onde você está, se posicione como uma mulher sábia, reconstrua a sua vida profissional, faça o que tem que ser feito. Se Deus está com você, vai minha filha. Essa situação financeira que você está vivendo é apenas uma fase. Olha, executa, faça. Se Deus está com você, você pode crescer, mesmo em solo infértil. A prosperidade também é para a sua vida. Também é para você. A sua fé e o seu caráter vale mais que a posição que você ocupa. Presta atenção. Quando Deus está com você, mesmo que em lugares difíceis, mesmo que em situações difíceis, Ele dá para você a graça para prosperar.
Eu quero lembrar e reforçar isso com você. Prosperar é crescimento. Então você prospera em todas as áreas da sua vida. Mas depende de você. Se esconder nas desculpas dos problemas é mais cômodo, né? É exatamente isso, Nicole. A gente ter a capacidade de ficar justificando a nossa história, né? Justificando, contando histórias para nós mesmos. É muito fácil viver assim. Tá na hora da gente agir. Agir. Perceba, Javé permitiu que um escravo administrasse todos os bens, administrasse tudo do chefe da guarda de Faraó. Perceba onde Deus o levou. Então, onde Deus pode levar você? Você já viveu um momento difícil onde viu a mão de Deus te sustentando? Eu já vivi muitos momentos assim. Então, se perceba. Eu quero trazer para você o terceiro segredo. O terceiro segredo dessa manhã de José do Egito. Qual era o segredo da prosperidade de José? Por que José prosperava? Ó, a palavra vai dizer assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía. Os mistérios de José não vieram do acaso. A prosperidade de José não veio do acaso. Veio porque existiam segredos espirituais por trás dela, por trás dessa prosperidade. Não foi simplesmente uma circunstância, mas ele confiou na promessa. E foi resultado dos princípios espirituais, da forma com que ele se conectava com Deus, da fé que ele tinha. Ele alcançou a fidelidade, a excelência. Ele teve uma administração sábia, uma confiança em Deus. José não prosperou por acaso. A palavra diz que tudo que ele colocava a mão prosperava, mas isso não foi acaso. Ele seguia os princípios, ele vivia em Deus. E nós podemos aplicar isso para a nossa vida. Aquilo que você está vivendo hoje pode prosperar. O seu casamento pode prosperar. O relacionamento com seus filhos pode prosperar. A sua família pode prosperar. A sua vida financeira pode prosperar. O seu trabalho, a sua vida profissional pode prosperar. Pode ter crescimento. A sua prosperidade não era apenas material. É isso que nós temos que entender. A prosperidade de José não era apenas material, mas era espiritual, era emocional, era estratégica. José, ele tinha uma visão holística. Ele via tudo amplamente. Nós precisamos aprender com ele. E eu anotei aqui alguns tópicos que eu quero, assim, pra gente ir já finalizando. Primeiro, o segredo que José tinha para ele prosperar, a primeira atitude de José era a presença de Deus. José, ele tinha uma intimidade com Deus admirável. Era perceptível, no entanto, era tão perceptível que a palavra vai dizer que o Potifar viu o quanto Javé agia na vida de José. Percebe a intimidade que ele tinha? Se você quer prosperar, busque a Deus acima de todas as coisas. Se você quer um crescimento na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, busque a Deus acima de todas as coisas. Traga Ele como primícias do seu dia. Não busque a Deus como no momento de sufoco da tua vida, mas traga Ele como uma companhia diária para você. 2. Obediência e fidelidade. José, ele foi obediente ao seu chamado. Ele foi obediente ao seu propósito. Ele foi obediente à promessa que Deus fez por sonho sobre a vida dele. E ele permaneceu fiel. E da mesma forma, como escravo, ele viveu a obediência e a fidelidade ao seu amo. Perceba, ele manteve, e mesmo sendo obediente na escravidão, ele manteve os seus valores, ele manteve os seus princípios, valores e princípios ensinados pelo seu pai.
Como que você tem vivido? Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel onde Deus te colocou? Mesmo na circunstância, na situação que você vive hoje, você tem demonstrado a sua fidelidade a Deus? Sabe por quê? Porque existe muita coisa comum acontecendo. Muita coisa comum acontecendo nesse mundo. Mas perceba uma coisa, nem tudo aquilo que é comum no mundo é normal. E eu preciso me levantar com os meus valores, com os meus princípios como cristã. Eu preciso assumir isso. E isso eu entrego a fidelidade, a obediência a Deus. José nos ensinou a isso. Mesmo sendo escravo, ele permaneceu firme na obediência e na fidelidade a Deus. Eu não sei o que é que você está vivendo, mas viva de princípios. Viva de valores, porque isso vai te levar a um outro nível. Terceira virada de chave que eu quero trazer para você é a excelência. Tudo que José fazia, ele não buscava a perfeição, porque sabia que a perfeição vinha de Deus. Mas ele buscava o nível de excelência. Tudo o que ele fazia. José, ele se destacou porque ele fazia com dedicação, com sabedoria, ele se entregava naquilo que ele fazia. Por isso que ele se destacou. E ele não fazia, mesmo sendo escravo, ele não fazia com murmuração, com reclamação. Aquilo não era um peso para ele, porque ele sabia, ele confiava no quê? Na promessa. Aquilo que você está vivendo hoje não pode ser um peso para você. Confia na promessa de Deus, na promessa que Deus fez para você. Viva a excelência, faça tudo com excelência. A perfeição não vai fazer sentido. E você vai achar assim, nossa, mas eu vou buscar ser perfeita? Não. Você vai buscar fazer as coisas com excelência. Pode ser que nessa excelência você tenha erros, mas você vai aprender com cada um deles, porque quem aprende não depende. Então busque a excelência. Olhando para a tua vida hoje, na sua maternidade, você tem buscado a excelência? Você tem feito tudo com excelência? Dentro da sua vida, na sua casa, na organização da sua casa, mulher, naquelas pequenas coisas, a organização diária da sua casa. Ontem eu fiz um vídeo rápido, né, daquela câmera corrida, e eu postei depois num atendimento, né, eu fiz um videozinho, acho, ou era uma foto, eu atendendo, para que eu pudesse estar ali, impactando a vida de alguém. Aquela Maria teve que existir, de acordar cedo, de preparar a mesa do café, de cuidar da minha casa, de organizar aqueles 15 minutos que você dá aquela geral e fica um ar, né, um ar gostoso, um ar de organização. Você precisa buscar a excelência dentro da sua casa. Você precisa buscar a excelência dentro do seu relacionamento. Você precisa buscar a excelência dentro da sua vida profissional. E isso não é viver de escravidão, mas é viver de dedicação, é viver com sabedoria. Foi assim que José se destacou. Então você quer um crescimento? Você quer prosperar na sua vida? Busque a excelência. É isso que vai trazer algo novo para você. Voltando aqui, ó, presença de Deus, obediência e fidelidade, excelência, e agora eu quero falar com você o quarto, que é o propósito. José, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Ele entendeu que Deus colocou ele ali por um motivo maior. E o motivo maior não era ser escravo. José entendeu o sonho profético que ele tinha. E isso ia acontecer. Até que ponto você confia no plano de Deus para sua vida? Até que ponto você confia no plano de Deus para sua vida? Coloque para Deus, Senhor, se não for da tua presença, eu quero viver a tua vontade. E se não for, me mostre de alguma forma. Me leva a enxergar aquilo que você não quer para minha vida. Quando nós decidimos nos mudar para Curitiba, quando nós decidimos mudar a nossa vida, né, para que isso acontecesse, eu sinto assim que Deus já havia nos preparado para esse momento, sabe? Mas nós precisamos tomar decisões. E o maior sentimento do meu coração era assim: Deus,
Deus, escuta o meu coração. Eu não posso, de forma alguma, estar longe do teu favor. Porque toda decisão tomada, eu preciso estar em sintonia com o teu favor. Porque eu devo obediência a Deus. Então, eu busquei a presença de Deus. Eu fui obediente, eu fui fiel. E eu busquei a excelência em fazer tudo certinho. Aí teve um dia que nós viemos pra cá, foi dia 27 de novembro. Pra ver, pra conhecer, né, o lugar que o Pedro iria jogar. Nós viemos para conversar, para saber como que iria acontecer. E Deus estava fazendo a gente viver coisas que nós sonhávamos, mas que pareciam estar muito distantes. E quando nós, no caminho, eu pedi, eu já disse isso daqui numa live, eu falava assim, Deus, me ajude me mostre. O que não for da tua presença, o Senhor me mostre, porque daí, o Senhor me mostrando, eu sei que não é para eu ir. Eu buscava uma forma de dizer assim, não, ó, Deus mostrou isso, eu vi isso, então a gente não vai, sabe? E foi muito interessante. E eu falava, ao mesmo tempo, me mostra, confirme aquilo que vai dizer assim, pode vir, minha filha. Pode vir porque você está debaixo do meu favor. E eu pedia isso para Deus. Eu orava e pedia isso para Deus. E eu falava, Deus, eu quero entender o que o Senhor colocou. Eu quero viver o meu propósito neste lugar. E no caminho de casa para cá, eu orei nesse sentido. E quando eu cheguei dentro do local onde nós fomos, nós descemos no estacionamento e quando nós avistamos a pessoa que estava ali para nos receber, nós descendo a rua do lado do estacionamento, eu olhei à minha direita uma imagem desse tamanho de Nossa Senhora das Graças. Quando eu olhei aquela imagem, eu me aproximei, linda, toda branca, cheio de verde do lado. E eu falei, olha que coisa mais linda. Tirei a foto e continuei descendo. E quando nós estávamos conversando com a pessoa que nos esperava, e ele disse algo para nós ali que foi impactante, eu virei a cabeça assim, e na hora Deus falou assim, você não pediu um sinal? E eu vi Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora. E aquele dia era o dia de Nossa Senhora das Graças. E foi ela que me recebeu ali. Ali foi a confirmação de que era um propósito de Deus para minha vida. Então, entenda que Deus colocou você onde você está por um motivo maior. Mesmo que você não veja agora, mas você vai ver depois. Faça com excelência. Defina a forma com que você vai reagir diante disso. E enxergue o propósito de Deus. Confie no plano de Deus para sua vida. E fala para Deus, Deus, se não for para eu estar aqui, me mostre. Me tire daqui. Se não for para eu permanecer aqui, Deus, me mostre de alguma forma. Mas mesmo onde você estiver, faça com excelência. Faça com excelência. Entende? Presença de Deus, obediência e fidelidade, excelência, propósito. E o quinto, administração. Ah, gente, como não aprender? Eu penso assim que os grandes cursos de administração deveria ter José como um personagem, como um estudo da vida de José. Porque ele foi um grande administrador. Ele soube gerir bem o bem que lhe foi confiado. Ele soube gerir, até mesmo dentro da escravidão, ele soube gerir o bem que lhe foi confiado. E Deus o abençoou naquilo. Como que você tem administrado aquilo que Deus colocou em suas mãos? Como você tem administrado a sua maternidade? Como você tem administrado a sua vida profissional? Como você tem administrado o seu casamento, os seus relacionamentos? Como você tem administrado isso? Se Deus quer que você prospere, mas isso começa com a sua vida espiritual. Claro que Deus quer que você prospere, não é nem si. É claro que Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida, mas começa com a sua vida espiritual, porque foi assim que José chegou a ser um grande administrador.
Foi assim que José aprendeu a gerir todos os seus bens. E é isso que a palavra de Deus diz aqui, ó. Que ele e que fazia prosperar tudo que ele empreendia. Empreender é fazer tarefas, é empreender. E é isso que José fazia. Ele foi um grande administrador da sua vida, das suas dores. Olha as emoções aqui. Tudo que José passou. Ele foi um grande administrador das suas emoções. Ele estava longe de tudo. Ele foi chamado a ser escravo. Foi desafiador o momento que ele estava vivendo, mas ele viveu com excelência. Ele deu tudo de si. Ele sabia do seu propósito. Ele sabia das promessas. Ele não confiou na situação que ele estava vivendo. Então ele administrou as suas emoções. Ele administrou os afazeres, aquilo que ele precisava fazer. Ele teve um olhar, uma visão de administrador. Tudo o que Potifar confiava a ele, ele administrava bem. Ele era senhor daquilo que ele fazia. Ele colocava as mãos com sabedoria e ele fazia prosperar. Se você for fiel naquilo que Deus te chama a fazer, Deus vai te colocar sobre o muito. Prosperidade não, eu quero frisar isso aqui, não é só sobre dinheiro, mas é crescimento em todas as áreas da sua vida. Nós vamos ter um dia onde nós vamos falar só sobre a questão financeira. Mas hoje eu quero falar com você sobre todas as áreas. Assim que José prosperou, em todas as áreas. De tudo isso que eu trouxe para você, qual desses segredos de José você mais precisa aplicar na sua vida? Conta aqui pra mim, comenta aqui, ó. Qual desses segredos de José você mais precisa aplicar na sua vida? Presença de Deus, obediência e fidelidade, excelência, propósito ou administração? Qual desses segredos de José você mais precisa aplicar na sua vida? Conta aqui pra mim. A ação baseada apenas em nós mesmos pode até florescer, mas quando a ação é antecipadamente consagrada ao Senhor, aí sim frutificará mais e mais. Isso mesmo, Vanessa. Por quê? Porque é essa intimidade, é essa obediência. Nós vamos agir de acordo com o propósito. Nós vamos cumprir a excelência de acordo com o propósito. E quem vê o propósito? Quem tem intimidade com Deus. Quem busca a intimidade com Deus. Oi, filhinha. Excelência. Ótimo, Nicole. Que mais? Coloca aqui pra mim. Qual desses segredos de José você precisa aplicar hoje na sua vida? Excelência e obediência. Em tudo, gente. Em tudo. Busque. Sabe aquela situação, depois que me veio essa virada de chave, eu comecei a perceber assim, ó. Sabe quando você faz assim, deixou algo aqui, mas esse algo não é daqui. Então eu volto, pego e coloco ali. Ai, vou fazer desse jeito mesmo pra deixar. Não é de qualquer jeito. É do jeito que tem que ser feito. Essa virada de chave precisa ter. Então a excelência vai te levar a isso. A administração é você saber gerir. Como eu sei gerir, Maria? Como eu sei gerir? Buscando a presença de Deus, a obediência e a fidelidade, a excelência, indo em busca do seu propósito. Você vai dar passos e Deus vai direcionando naquilo que é correto, naquilo que não é. Então eu preciso entender tudo isso. Essas viradas de chave tem que ter para mim. Ah lá, excelência, obediência, administração, perfeito, muito bom. Gênesis 39:6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Olha como José administrava. Era uma excelência que Potifar apenas se preocupou em comer. Tudo estava nas mãos desse homem. Então, José ele não ficou preso ao passado. Ele não se revoltou contra Deus. Ele confiou e prosperou. Meninas maravilhosas, foi muito bom estar aqui com vocês. Repita assim comigo, ó. Eu escolho confiar em Deus.
Não importa onde eu esteja, eu sei que Ele está comigo. Eu escolho confiar em Deus. Ele prepara algo maior para mim. Maravilhosos! Amanhã nós vamos falar sobre resistir às tentações e manter a integridade. A integridade. Você vai ver o que José passou. E você vai trazer isso para todas as áreas da sua vida. Você vai ver como José viveu, enfrentou e permaneceu na excelência, na administração, na sabedoria, no propósito e na confiança em Deus. Viu? Estaremos aqui amanhã às 6h46. Eu espero por você. Viva esses segredos de José a partir de hoje na tua vida. Você vai finalizar essa live e vai se perguntar: o que é que eu preciso fazer nesses segredos que eu compreendi hoje? Eu espero você amanhã às 6h46. Compartilhe essa live e presenteie alguém com esse encaminhar dessa live, com esse compartilhamento, que eu tenho certeza que vai trazer grande significado para essas pessoas. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida e bora viver esse dia que a misericórdia de Deus já despertou nessa manhã para nossa vida. Amém, Vanessa. Que Deus prospere mais e mais a sua vida. Amém, recebo. Beijo no coração, Deus abençoe, gente. Tchau, até amanhã às 6h46.